O plantão maldito. Eu sou clínico geral há 8 anos e trabalho no SUS desde que me formei. Já vi de tudo: acidentes grotescos, violência urbana, doenças raras. Mas nada me preparou para aquela noite. Era um plantão comum em um hospital público de uma cidade pequena do interior. O prédio era antigo, as luzes piscavam e o cheiro de desinfetante misturado com mofo impregnava o ar. O cansaço já pesava quando, por volta das 2 da manhã, uma ambulância chegou trazendo um paciente em estado grave. Os paramédicos estavam pálidos. Achamos ele na beira da estrada. Tá vivo, mas tem algo errado com ele. Eu olhei para a maçã. O homem devia ter uns 40 anos. Pele pálida, respiração ofegante. O que me preocupou foram os olhos, completamente brancos. Nenhuma pupila, nenhuma reação à luz. Examinei-o e pedi exames. Sem ferimentos aparentes, sem sinais de traumas. Mas a frequência cardíaca estava irregular, os reflexos ausentes e a pele absurdamente fria. A enfermeira tentou coletar sangue, mas a agulha parecia não perfurar sua pele de forma alguma. Quando finalmente conseguiu, o líquido que saiu não era vermelho, era negro, espesso, oleoso. Todos ficamos em silêncio. Foi aí que ele começou a sussurrar. Palavras em uma língua que eu nunca ouvi antes. Sons guturais, algo entre um lamento e um rosnado. A enfermeira deixou os tubos caírem no chão e recuou. O monitor cardíaco disparou em um ritmo frenético, como se o coração dele estivesse prestes a explodir. E então, parou. O paciente estava morto. Conferi os sinais vitais 3 vezes. Nenhum batimento, nenhuma respiração. Mas os olhos dele ainda estavam abertos, mirando o teto com aquele branco fantasmagórico. Avisei a enfermagem que iríamos levar o corpo para o necrotério. Quando me virei para sair, ouvi um barulho atrás de mim. Um estalo, como de um osso se deslocando. Virei-me a tempo de ver o paciente sentar na maca. O ar ficou denso. Um cheiro podre, como carne em decomposição, tomou conta do ambiente. A enfermeira gritou. Um dos residentes caiu para trás, derrubando uma bandeja de instrumentos. Eu fiquei paralisado. O homem sorriu. Um sorriso impossível, largo demais, revelando dentes alongados e afiados. Doutor, ele sibilou, com uma voz que não era dele. Era grave, rouca, antiga. Minha mente gritava para correr, mas minhas pernas não respondiam. O paciente se levantou da maca com movimentos travados, como uma marionete desengonçada. Então ele deu um passo em minha direção. Nesse momento, a porta do quarto se abriu bruscamente e o segurança do hospital apareceu, acompanhado de 2 enfermeiros. Eles pararam ao ver a cena, mas o segurança, talvez por puro instinto, sacou o cacetete e avançou contra o homem. Ele não deveria ter feito isso. O paciente moveu-se rápido demais para algo morto. Agarrou o segurança pelo pescoço e o ergueu do chão com uma única mão. O homem debatia-se, ficando roxo. Os enfermeiros gritavam, sem saber o que fazer. Reunindo toda a coragem que me restava, peguei um desfibrilador e, sem pensar 2 vezes, ajustei a carga para o máximo e pressionei as pás contra o peito daquela coisa. Um estalo, um cheiro de carne queimada. O paciente soltou um grito inumano e largou o segurança, que caiu no chão inconsciente. A criatura começou a se debater, espumar pela boca. Caiu para trás, tremendo como se estivesse tendo um ataque. Seus olhos começaram a escurecer, a pele ressecar, como se estivesse envelhecendo décadas em segundos. E então, parou de novo. Dessa vez, esperamos mais de meia hora antes de remover o corpo. Mas algo me diz
que ele nunca foi embora de verdade. Desde aquela noite, eu ouço sussurros pelos corredores do hospital. Sombras se movem onde não deveriam. E de vez em quando, sinto um cheiro estranho de carne queimada misturado ao mofo. Nunca mais trabalhei no turno da madrugada. Trabalhar no SUS é uma experiência desafiadora, mas algumas noites podem transformar qualquer descrente em um fiel devoto do medo. Foi o que aconteceu com um jovem médico durante um plantão noturno em um hospital afastado, onde o tempo parecia se arrastar e os corredores vazios ganhavam vida com sombras inquietantes. Naquela noite, o hospital estava especialmente silencioso. Os pacientes já haviam sido atendidos e o médico aproveitou para organizar alguns prontuários. A enfermeira responsável pelo plantão havia saído para pegar café, deixando-o sozinho na sala de atendimento. O relógio marcava 2h47 quando o silêncio foi interrompido pelo som de passos pesados no corredor. Curioso, ele se levantou e caminhou até a porta, esperando ver algum paciente perdido. Mas o corredor estava vazio. Um arrepio percorreu sua espinha quando percebeu que os passos continuavam ecoando, mesmo sem ninguém ali. Hesitante, voltou para sua mesa, tentando se convencer de que era apenas o cansaço pregando peças. Minutos depois, o barulho da maca sendo arrastada pelo chão rompeu o silêncio novamente. Ele conhecia bem aquele som, pois as macas antigas do hospital sempre faziam um barulho característico ao serem movidas. Decidiu investigar e, ao dobrar a esquina do corredor, viu algo que fez seu sangue gelar. Uma maca se movia lentamente sozinha, deslizando sem que ninguém a empurrasse. Sentiu seu coração acelerar e voltou correndo para a sala. Tentou racionalizar. Talvez o chão estivesse desnivelado ou fosse uma corrente de ar. Mas quando ouviu uma risada baixa e arrastada ecoando pelas paredes, soube que algo estava muito errado. O telefone da recepção tocou, rompendo sua paralisia. Correu até lá e atendeu, mas do outro lado só havia silêncio. "Alô? Zrenia", disse ele, a voz trêmula. O silêncio persistiu, até que um sussurro quase imperceptível se fez ouvir. "Doutor, me ajude." O arrepio voltou, e antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, a linha caiu. Respirando fundo, tentou convencer-se de que era algum trote ou interferência na linha. No entanto, ao virar-se para voltar à sala, algo chamou sua atenção. No final do corredor, um homem vestindo um avental hospitalar manchado de sangue o encarava. Seu rosto era uma mistura de tristeza e ódio, e seus olhos negros pareciam perfurar sua alma. O médico congelou, quis gritar, correr, mas seus pés pareciam enraizados no chão. A figura começou a andar lentamente em sua direção, arrastando os pés como se estivesse fraco. Cada passo reverberava pelo corredor, e um cheiro forte de sangue começou a impregnar o ar. Com um esforço sobre-humano, o médico conseguiu dar um passo para trás, mas no instante em que piscou, o homem desapareceu. Tudo voltou ao silêncio, mas a sensação de que algo o observava permaneceu. No dia seguinte, ao contar o ocorrido para os colegas, uma enfermeira mais velha apenas suspirou e murmurou: "Você viu ele, não foi?" Confuso, o médico perguntou do que ela estava falando. E foi então que ouviu a história. Anos atrás, um cirurgião do hospital cometeu um erro fatal durante um procedimento e acabou tirando a própria vida no vestiário. Desde então, relatos de sua aparição eram comuns entre os funcionários, e especialmente durante a madrugada. O médico nunca mais trabalhou naquele hospital, mas todas as noites, quando está sozinho, sente o mesmo cheiro de sangue no ar. E às vezes, apenas às vezes, ouve os passos ecoando ao longe.
Era mais um plantão na unidade de pronto atendimento. O relógio marcava 6 horas e 30 minutos quando cheguei, e o ambiente já parecia mais sombrio do que de costume. O cheiro de desinfetante misturado com algo metálico e ferruginoso impregnava o ar. O hospital, velho e com infiltrações, rangia baixinho, como se respirasse sozinho. A sala de espera estava lotada, mas havia algo diferente. Os pacientes pareciam estranhamente calados, seus olhos fundos e vazios. Caminhei até a recepção e percebi que a enfermeira me olhava com uma expressão de desconforto. Doutor, algo está errado hoje. Os pacientes, eles estão estranhos. Antes que eu pudesse responder, um som metálico ecoou pelo corredor. Uma maca vazia se moveu sozinha, deslizando lentamente, como se empurrada por mãos invisíveis. Engoli em seco e tentei racionalizar. Talvez o chão estivesse inclinado, talvez o vento. O primeiro paciente entrou na sala de atendimento. Um homem pálido, magro, com olhos arregalados. Suas mãos tremiam. Doutor, tem algo dentro de mim, ele sussurrou. O que sente? Perguntei, tentando manter a calma. Algo rasteja dentro da minha pele. Ele levantou a camisa, revelando um movimento anormal sob a pele do abdômen, como se algo estivesse vivo ali. Tentei tocar, mas ele gritou, se contorcendo. Os olhos reviraram, e então, silêncio. Sua boca se abriu, e um líquido negro escorreu pelo canto de seus lábios. Um cheiro podre preencheu o ambiente. Chamei os enfermeiros, mas quando voltei o olhar para ele, o corpo já não estava mais ali. Apenas um rastro escuro levando para debaixo da mesa. O medo começou a crescer em mim. A sala de espera parecia mais cheia, mas agora os pacientes me olhavam de forma diferente. Era como se soubessem algo que eu não sabia, como se estivessem à espera de algo. O rádio da emergência chiou, emitindo um som distorcido. Vozes sussurravam, repetindo meu nome em um tom baixo e ameaçador. Corri até a sala de emergência, onde outro caso grave chegava. Uma mulher pálida, com os olhos fundos e arregalados. Sua boca se movia, mas nenhum som saía. Então ela apontou para trás de mim. Virei devagar e vi. Algo estava lá. Algo que não deveria estar. Uma sombra alta, retorcida, com membros desproporcionais. Seus olhos brilhavam no escuro do corredor. Então, um a um, os pacientes começaram a se levantar, todos ao mesmo tempo, como se fossem marionetes. A luz piscou. Gritos ecoaram. A unidade de pronto atendimento se transformou em um pesadelo vivo. E eu estava preso lá dentro. Corri pelos corredores tentando encontrar uma saída. As portas estavam trancadas. Os rostos dos pacientes estavam irreconhecíveis, contorcidos em expressões inumanas. Um deles se aproximou e sussurrou. Doutor, você também faz parte disso. Meu coração disparou. O chão pareceu tremer sob meus pés. As paredes do hospital começaram a pulsar, como se estivessem vivas. As luzes piscavam em um ritmo irregular. Então, ouvi um som gutural vindo da sala de cirurgia. Empurrei a porta com força e me deparei com um cenário impossível. O paciente que havia sumido estava ali, deitado sobre a mesa, mas seu corpo se retorcia de maneira anormal. Algo estava saindo dele, algo com tentáculos escuros e olhos brilhantes. Tentei recuar, mas algo segurou meu ombro. Olhei para trás e vi a enfermeira com um sorriso sinistro. Seus olhos eram completamente negros. Já não há mais saída para vocês, ela disse, com uma voz que não era dela. A coisa que saía do paciente se lançou em minha direção. Senti um frio insuportável tomar meu corpo. A realidade ao meu redor se dissolveu em sombras e sussurros. Então, acordei. Eu estava de volta ao meu plantão, sentado na sala de descanso. O relógio marcava 6 horas e 30 minutos. Tudo parecia normal, mas o cheiro metálico ainda estava no ar.
Levantei-me lentamente e saí para o corredor. A sala de espera estava cheia de pacientes calados, com olhos fundos e vazios. E aí então, uma maca se moveu sozinha outra vez. Dessa vez, não havia explicação lógica a oferecer. Eu sabia que algo me esperava. Algo que eu não poderia evitar. O rádio da emergência chiou novamente. E dessa vez não eram apenas sussurros. Era a minha própria voz, repetindo, em um tom frio e distorcido: Doutor, eles vieram te buscar. O ambiente começou a girar e um peso invisível caiu sobre meus ombros. Eu não podia mais me mover. O som ao meu redor ficou abafado, como se eu estivesse submerso. Pacientes, enfermeiros, todos começaram a se dissolver em sombras e vultos. Então, a sombra alta e distorcida emergiu do fim do corredor. Dessa vez, não apenas me observava. Vinha em minha direção. Meu corpo paralisou. Eu queria correr, queria gritar, mas minha boca não se movia. Algo dentro de mim começou a queimar, a se retorcer. O chão se abriu e fui engolido pela escuridão. Quando abri os olhos novamente, não estava mais no hospital. Estava em um lugar frio, úmido, sem cor. O hospital agora era apenas um eco distante e as vozes sussurrantes ainda me chamavam. Eu nunca